Estudo aponta a probabilidade de título do Flamengo no Brasileirão após a 24ª rodada. Rubro-negro está à frente do Palmeiras nas chances de título do Brasileiro. Venceu com gol de Michael. Na noite do último domingo 25, o Flamengo recebeu o Bragantino no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão, e venceu por 2-1, com gols de Michael e Raul contra. Douglas Mendes descontou para o Massa Bruta. Com o resultado, o Flamengo ficou estacionado na 4ª posição da competição com 44 pontos. O Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão, enquanto o Botafogo caiu para a 2ª colocação. O Palmeiras é o terceiro com 44 pontos. Após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, divulgou a probabilidade de títulos do Flamengo na competição. Chances de título. No momento, o Mengão é o terceiro ranqueado da lista, com 9,7% de chances de levar a taça. Botafogo tem 26,0% de chances, enquanto o Fortaleza tem 52,6%. O Palmeiras fecha o G4 com 7,3% de chances. Lembrando que o Flamengo, assim como o Fortaleza, tem um jogo a menos com relação ao Palmeiras e Botafogo, times disputam na parte de cima da tabela. Com mais 14 rodadas a serem disputadas, a briga promete ser intensa até o final. Na 25ª rodada do Brasileiro, domingo, o rubro-negro enfrenta o Corinthians, às 16 horas, na Neoquímica Arena. Agora, o clube foca no jogo de quarta-feira 28, com o Bahia, na Casa de Apostas Fonte Nova, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. 110 milhões de reais, West Ham de Paquetá decide fazer acordo com o Flamengo por lateral direito Wesley. Mengão pode fechar um grande negócio com os ingleses envolvendo seu titular. Novidades na Gávea. O Flamengo anunciou Michael na semana passada e anunciou no começo da tarde desta segunda-feira 26 a chegada de Alex Sandro, lateral esquerdo ex-Juventus que estava livre no mercado da bola. Ele chegou a negociar com o São Paulo, mas o CRF entrou na jogada e conseguiu fechar o negócio rapidamente. Além dele, Alcaraz deve ser oficializado, no máximo, até a próxima quarta-feira 28. Ainda tem o Gonzalo Plata. O negócio estava praticamente fechado, pronto para ser assinado, mas o Al Sadd fez algumas novas exigências e as arestas precisam ser aparadas para o fechamento do negócio. Mais novidades. Sobre saída, a novidade é em relação ao interesse do West Ham no lateral direito Wesley, que quase foi vendido para o Atalanta da Itália. Os ingleses demonstraram interesse no jovem e podem chegar com uma grande investida. O Flamengo e os representantes do lateral ainda acreditam que possam vender o jogador nesta janela de transferências. A diretoria flamenguista já vem em contato com os cartolas do West Ham desde o negócio com Paquetá. O Mengão ainda sonha com o craque brasileiro, por mais que o negócio seja colocado como improvável nesse momento. Com essa abertura, os diretores do time de Londres buscaram informações sobre Wesley. Mengão topa liberar o jogador mediante um valor de 110 milhões de reais, sem contar com bonificações dependendo da performance do jogador. O West Ham iniciou a filosofia de investir em novos talentos e considera Wesley uma grande opção para o presente e futuro. O jovem de 20 anos foi titular no jogo contra o Red Bull Bragantino, vencido pelo rubro-negro carioca por 2-1. Ele não comprometeu e fez uma partida mais segura defensivamente. Pedro treina com bola e sua presença na escalação do Flamengo para pegar Bahia é definida. O camisa 9, artilheiro do Brasil em 2024, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2-0 sobre o Bolívar, no último dia 15. Tite volta. Tite voltou a comandar treinamento no Ninho do Urubu nesta segunda-feira 26. Ele esteve de fora no fim de semana por conta de alguns problemas respiratórios por conta da altitude na Bolívar com o Flamengo. A boa notícia foi que Pedro fez transição no gramado. O camisa 9, artilheiro do Brasil em 2024, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2-0 sobre o Bolívar, no último dia 15. Ele foi substituído no primeiro tempo da partida. Gabigol, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no mesmo jogo, também foi ao gramado. Apesar disso, o centroavante tem mais cuidado para retornar. Pedro fora de Bahia x Flamengo. Ele realizou apenas trabalhos fisioterápicos em um dos campos do Ninho do Urubu. Arrascaeta, com lesão no adutor da coxa esquerda, não foi a campo. Todos não jogam contra o Bahia. Após a vitória por 2-1 sobre o Bragantino no domingo, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira 28, às 21h30, horário de Brasília,
contra o Bahia, no jogo de ida entre os clubes pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcada para o dia 12 de setembro, quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pedro tem dúvidas sobre a sua participação para esse confronto, mas o esquadrão está confiante. O Bahia chega para o confronto após eliminar o Botafogo. Já o Flamengo avançou após vencer o Palmeiras. As equipes medem forças e procuram fazer bonito para conseguir um lugar entre os 4 melhores. As duas equipes já se encontraram 2 vezes na história da Copa do Brasil. Em 2000, o Fla avançou nas oitavas após uma vitória e um empate. O cenário foi o mesmo das quartas de final de 1990. Luiz Araújo participou de 5 dos últimos 9 gols do Flamengo enquanto esteve em campo. Atacante participou de mais da metade dos gols do rubro-negro em partidas em que jogou. Flamengo x Bragantino. O Flamengo venceu o Bragantino por 2-1 no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, Luiz Araújo aparece participando de um gol da equipe nos últimos jogos. Com o triunfo, o rubro-negro foi a 44 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, e está em 4º lugar na tabela de classificação. O líder Fortaleza tem 48 pontos, 4 a mais, com um jogo a menos para disputar. A equipe de Tite segue vivo na briga pelo título do Brasileirão. Além disso, está nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, onde enfrenta o Bahia e Peñarol, respectivamente. Luiz Araújo tem sido essencial para o Flamengo nos últimos jogos, marcando gols e dando assistências. Além disso, ele apareceu em momentos importantes, como no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. O atacante participou de 5 dos últimos 9 gols da equipe em jogos em que esteve em campo, segundo noite de Copa. Pelo Campeonato Brasileiro, ele deu uma assistência na vitória contra o Bragantino. Na Copa do Brasil, no primeiro jogo contra o Palmeiras, marcou um gol e deu uma assistência. Já contra o Bolívar pela Libertadores foi a mesma coisa, marcou um tento e deu um passe. Próximos jogos do Flamengo. Agora o Flamengo volta sua atenção para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Bahia, do técnico Rogério Ceni. O primeiro jogo será na quarta-feira, 28, às 21h45, na Arena Fonte Nova. A partida de volta será no Maracanã, no dia 12 de setembro, também às 21h45. Depois do duelo do mata-mata, o rubro-negro terá o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no dia 1º de setembro, um domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. 8 milhões de euros. Vitor Hugo define saída do Flamengo por empréstimo. Meio-campista foi envolvido na negociação por Carlos Alcaraz e cria da Gávea vai atuar no Göztepe, da Turquia. Lateral e meia fechados com o Mengão. Após perder uma série de jogadores lesionados, o clube de regatas do Flamengo agiu rapidamente na janela de transferências e trouxe reforços para a defesa, o meio-campo e o ataque. O primeiro foi Michael, que estreou com um gol na vitória de domingo 25 contra o Bragantino. O robozinho chega para ser o substituto de Everton Cebolinha, lesionado, e já foi titular no time de ontem. Já para a lateral e o meio-campo, o rubro-negro fechou com Alex Sandro e Carlos Alcaraz. O meio-campista argentino acertou contrato até 2029, como informou a página Bolavip Flamengo. Na negociação com Carlos Alcaraz, a compra fica em 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual, e o jogador chega sexta-feira ao Rio de Janeiro. O Mengão ainda cedeu o meia Vitor Hugo ao Southampton. Empréstimo para time turco. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, a jovem revelação do Mengão vai ser emprestado ao time inglês com opção de compra em 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Porém, o meia vai acabar sendo cedido ao Göztepe, da Turquia, time do mesmo grupo do Southampton. Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel vão até a Europa finalizar o negócio com os ingleses. Vitor Hugo é uma joia da base do Mengão, mas o jogador vinha sendo pouco utilizado por Tite. O meio-campista fez apenas 10 jogos no Brasileirão e tem contrato com o CRF até o fim de 2028. Braz pode buscar atacante holandês. Notícias do Flamengo dão conta de que Marcos Braz e Spindel não vão até o velho continente apenas para concluir as operações envolvendo Alcaraz e Vitor Hugo. Os dirigentes podem fechar uma contratação bombástica. Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda, está livre no mercado após saída do Atlético de Madrid, da Espanha. A contratação no Flamengo pode acontecer se um detalhe for resolvido.